Olá, eu sou Raduan Pereira Bragato e juntamente com a Cláudia Silva Zotton, nós vamos apresentar um trabalho da matéria Computação Aplicada em Engenharia de Produção 2. O nosso tema é algoritmo de agrupamento, single linkage e complete linkage. Para introduzir, a análise de agrupamento ou clustering é o nome dado para o grupo de técnicas computacionais cujo propósito consiste em separar objetos em grupos baseando-se nas características que esses objetos possuem. A ideia básica consiste em colocar em um mesmo grupo objetos que sejam similares de acordo com algum critério pré-determinado. O critério baseia-se normalmente em uma função de dissimilaridade, função esta que recebe dois objetos e retorna a distância entre eles. Os elementos de um determinado conjunto devem ser mutuamente similares e, preferencialmente, muito diferentes dos elementos de outros conjuntos. A análise de agrupamento é uma ferramenta útil para análise de dados em muitas situações diferentes. Essa técnica pode ser usada para reduzir a dimensão de um conjunto de dados, reduzindo uma ampla gama de objetos à informação do centro de seu conjunto. A diferença de classificação e agrupamento. Na classificação, é feita a partir de exemplos conhecidos. Aprende-se um método e usa para predizer as classes de padrões desconhecidos. Já no agrupamento, é dado um conjunto de dados não classificados e descobre-se as classes dos elementos e, possivelmente, o número de grupos existentes a partir de suas características. Agora, passando para a ideia principal, o single linkage e o complete linkage são técnicas de agrupamento aglomerativo. Cada item de dados é considerado como um grupo individual, e os grupos são recursivamente fundidos até produzir um bom agrupamento final. Os clusters servem para organizar os dados observados em estruturas que façam sentido, agrupando segundo característica comum que possuem entre eles. Nesse caso aqui, nós temos dois exemplos aqui. No primeiro caso, eles são agrupados segundo a característica espécie. Aqui nós temos rato, cachorro e pato. Agora, no segundo caso, eles são agrupados segundo características de gênero. Então, nós temos um macho do lado esquerdo e a fêmea do lado direito. As fêmeas do lado direito. Além disso, essa noção de cluster pode ser ambígua. Isso significa que pode existir várias noções de cluster. Igual, eu já tinha dado dois exemplos lá atrás, que eram o de espécies e a característica de gênero. E agora foi adicionado mais uma característica, que é a vestimenta, como é que eles estão vestidos. Aqui nós temos as pessoas que estão, os personagens que estão descalços e os personagens que estão calçados, em vermelho. A dissimilaridade. Geralmente, alguns clusters são baseados em algum tipo de dissimilaridade. O fato de ser semelhante não define ser igual, e uma das formas de se medir a similaridade é medindo a distância. Existem algumas propriedades que definem uma medida de similaridade. Elas são três. Para que algo seja similar, deve-se atender a essas condições. dxy igual a yx, a condição de simetria, dxy ser maior ou igual a zero, a condição de que ele vai ser sempre zero ou positivo. E a terceira condição é que dxx eles sejam iguais e que sejam iguais, os dxx que sejam objetos iguais, eles são iguais a zero. Além dessas três propriedades, também valem a dxy, que é igual a zero, se e somente se x igual a y, e a dxy menor ou igual a dxz mais dzy, que é também conhecida como a desigualdade do triângulo. Algumas funções de distância são essas, as mais comuns.
a distância euclidiana, a distância de Manhattan e a distância de Minkowski. No single linkage, a distância entre dois clusters é dada pela distância entre os seus pontos mais próximos, também chamada de agrupamento de vizinhos. É um método guloso que prioriza elementos mais próximos e deixando os mais distantes em segundo plano. Aqui nós temos um exemplo de como é feito a separação, e em vez de nós estamos identificando que é calculada a distância mais próxima. Já no Complete Linkage, a distância entre clusters é a distância entre seus pontos mais distantes. E assim como no Single Linkage, clusters mais próximos são agrupados. Aqui nós temos de novo outro exemplo, e em vez de nós temos mostrando a distância. Agora, vamos mostrar como medir a dissimilaridade ou similaridade entre os clusters. Usando o método Single Linkage, temos que a distância de dois clusters, como já foi falado, é a menor distância entre os dois, e que nós devemos unir os objetos que possuem a menor distância entre si. Consideramos a seguinte matriz de distâncias iniciais MD1. Ela possui 5 objetos diferentes. E a primeira pergunta que nós vamos fazer é qual par de objetos será escolhido para formar o primeiro cluster. Nós temos nossa matriz aqui, e se observar bem, a menor distância entre os objetos é a distância de 1 e 2, do objeto 1 e o 2, que é igual a 2. Então, isso indica que nós devemos unir esses dois objetos em um único cluster. E agora, como nós unimos os objetos em um único cluster, nós devemos calcular as distâncias agora. A distância de 1 e 2, o objeto 1 e 2 com 3, a distância de 1 e 2 com 4 e a distância de 1 e 2 com 5. E dessa forma, obtém-se uma nova matriz de distância MD2, que será usada na próxima etapa do agrupamento hierárquico. Agora, para formar um novo cluster, primeiro nós devemos olhar de novo a matriz, agora a nossa matriz MD2, e com isso nós percebemos que os objetos 5 e 4 são os que possuem a menor distância. Então nós vamos ter agora, a partir de agora, nós vamos ter o cluster 1 e 2, o cluster 3 e o cluster 4 e 5. E de novo nós calculamos novamente D4 e 5 com 1 e 2 e a distância de 4 e 5 com 3. E novamente nós temos mais uma matriz. Essa matriz vai ser a MD3. A gente procura novamente o objeto que possui a menor distância, nesse caso o objeto 4 e 5 e o 3, e a gente une eles. E finalmente, por último, nós vamos unir todos os clusters em um único cluster. As vantagens do single linkage é que consegue se manipular clusters que têm uma forma não elíptica. E as desvantagens é que são muito sensíveis a ruídos e outliers. Outliers da estatística significa valores aberrantes ou valores atípicos. Agora, vou mostrar como medir a dissimilaridade e similaridade de clusters, só que usando o método Complete Linkage. A distância entre dois clusters é dada pela maior distância entre dois objetos de cluster diferentes. Nós devemos unir os dois clusters que possuem o menor valor de distância, e como no método Single Linkage, a dissimilaridade entre dois clusters pode ser computada naturalmente a partir da matriz atualizada da interação anterior, ou seja, não há necessidade da matriz original dos dados. A única diferença entre o Single Linkage e o Complete Linkage é que nós devemos calcular a maior distância em vez da menor distância. E assim como no single Linkage, ele possui também suas vantagens e desvantagens. As vantagens é que ele é menos sensível a ruídos e outliers comparado ao single Linkage, e as desvantagens é que ele tende a quebrar clusters que são muito grandes. A entrada e saída de dados. Os métodos acumulativos, eles começam sua interação contendo N grupos unitários, e a cada interação, dois grupos são unidos até chegar a uma partição contendo um único grupo que conterá todos os indivíduos.
Com o Single e Complete Linkage, não é diferente. A entrada dos dados é feita por uma matriz de dissimilaridade de tamanho n por n, contendo valores representados por DIJ, com IJ pertencentes a n, onde n é um conjunto constituído por todos os indivíduos e subconjuntos obtidos até na interação anterior. Uma forma de analisar os clusters formados é através de um dendrograma. No eixo horizontal, ficam os itens que estão sendo agrupados. Já no eixo vertical, é medida a distância ou a dissimilaridade entre dois clusters. Ao estabelecer um limite de distância entre clusters, é possível traçar uma linha que corta as ligações com distância maior que o limite. No exemplo do lado, com distância máxima igual a 7, vocês podem ver que a linha foi cortada no 7, são formados três clusters. O cluster 1, o cluster com objeto 1, o cluster com objeto 2 e 4 e o cluster com objeto 3 e 5. As aplicações da engenharia de produção são diversas. A gente pode citar no marketing, com grupos de clientes e marketing direcionado. Por exemplo, nós temos clientes parecidos e com isso, ou seja, se a gente jogar na matriz, nós podemos ver que eles seriam clientes que possuem pouca distância entre eles e com isso ver quais relações de produtos são com quais clientes e a partir disso poder aumentar nossas vendas. Na biologia e na bioinformática, a gente pode encontrar grupos de genes com expressões semelhantes e classificar grupos de plantas e animais. Na mineração de texto, a gente pode usar a categorização de documento ou até mesmo em websites onde a headline é dividida em blocos. E a partir desses blocos, você clica nesses blocos e abre mais blocos. Oi, gente, aqui é a Cláudia e agora eu vou continuar a apresentação mostrando um artigo que aplica o método Single Linkage em um problema de engenharia de produção. Ele tem como título uma abordagem heurística baseada na matriz da distância euclidiana para o problema de formação de células de peça de máquina. Foi publicado na revista Materials Today Proceedings em 2017 e tem como autores Deepak Laha e Manashi Hazarika. O artigo trata da formação de células de máquina pela matriz da distância euclidiana e pela aplicação do método Single Linkage. E o problema é composto por 5 máquinas e 7 peças, como mostra a tabela a seguir. A tabela anterior é transformada na matriz A, onde o número 1 representa a utilização da máquina e o 0 representa a não utilização. Depois, as variáveis são padronizadas através da fórmula BJI, que é o elemento da segunda matriz, AJI, que é um elemento da matriz A, menos AI, que é a média de uma coluna I, dividido por sigma I, que é o desvio padrão de uma coluna I. Através daquele cálculo é formada a matriz B, e a partir dessa matriz é calculada a distância euclidiana entre os pontos, e uma nova matriz D é formada, como mostra abaixo. Então, a partir da matriz D, é possível aplicar o algoritmo do Single Linkage. Primeiro, você encontra a menor distância entre duas máquinas, que nesse caso é o M1 e M3, e elas são unidas formando um cluster. E depois a tabela é reorganizada para que as distâncias entre esse novo cluster formado e as outras máquinas sejam a menor possível. Então, de novo, pega a menor distância entre clusters, que nesse caso é M2 e M5, e é formado um novo cluster. E por último, a máquina 4 se une a M2 e M5, finalizando o algoritmo do Single Linkage. Então, o resultado encontrado foi: a célula 1 é composta pelas máquinas 1 e 3, a célula 2 pelas máquinas 2, 4 e 5, a família de peças 1 é composta pelas peças 1, 2, 4 e 7, e a família de peças 2 é composta pelas peças 3, 5 e 6. Essa aplicação do método Single Linkage
é muito útil para a área da engenharia de produção, pois a formação de células de máquinas possibilita o fluxo contínuo de produção. E também para realizar o VSM, que é o mapeamento do fluxo de valor, é necessário encontrar a família de produtos que será analisada, e o Single Linkage consegue fornecer essas duas informações. Aqui são as referências utilizadas para fazer esse trabalho, mas eu ainda vou apresentar como fazer o Single Linkage e o Complete Linkage no programa MATLAB. Bom, para utilizar o algoritmo, eu utilizei essa base de dados do Kaggle, que traz informações sobre clientes de um shopping. Então, a gente tem aqui o gênero dos clientes, a idade, o salário anual e o Spending Score, que é um score de gasto que varia de 0 a 100, dependendo do comportamento do cliente e o quanto ele gasta. Então, entrando na plataforma do MATLAB, aqui a gente já tem os passos para realizar as análises. Então, o primeiro passo é importar a base de dados. Então, a gente vem aqui em Upload, encontra a base, e tem que vir aqui em Importar. Aí aparece aqui no conjunto de variáveis. Então, o segundo passo é pegar apenas as colunas 4 e 5, que é o salário anual e o score de gasto, e rodar só essa linha. Então, a gente vê aqui que as outras colunas foram excluídas. Então, o próximo passo é verificar se há valores nulos dentro dessa tabela. E nesse caso não tem nenhum dado faltando. Depois, a gente padroniza as variáveis pela mesma fórmula que a gente viu no artigo, que também é chamada de Z-score. Então, a gente vai rodar esses dois e os valores aqui da tabela são mudados. Agora, a gente vai converter essa tabela para um array. Então, a gente usa essa função table to array. Aqui nessa parte eu coloquei só como observação que não é preciso criar uma matriz da dissimilaridade, porque o linkage já faz isso dentro da função dele. Então, aqui é a fórmula, caso você queira só comparar o que o linkage faz com a tabela de dissimilaridade, mas ela não é necessária. Bom, agora esse é o código para formar clusters através do Single Linkage. Então, primeiro eu vou rodar essa linha aqui. E ela retorna uma matriz onde a primeira e a segunda coluna são os elementos. Então, o elemento 157 e 159 são ligados porque eles têm uma distância zero. E quando a distância é zero, eles não vão aparecer no dendrograma, né? Porque a altura das ligações vai ser zero. Então, aqui também tem o elemento 130 com 132 e só vai começar a aparecer no dendrograma a partir do 102 e 110. Então, esses são os elementos e essa aqui é a distância entre eles. Bom, agora a gente pode plotar o dendrograma através desse código. E aqui a gente vê que não tem todos os elementos, porque a nossa tabela tem 200 linhas, né? Seriam 200 pontos, mas são muitos dados para aparecer aqui, então o MATLAB ele restringe. Mas se quiser mostrar todos, você pode aplicar esse código também. Aí aqui ele aparece todos, mas fica bem embolado de ver. Bom, aqui nessa parte do código vai ser criado o coeficiente de inconsistência, que ele basicamente vai impedir a criação de novos clusters dependendo da distância entre eles. Que se a distância ultrapassar esse coeficiente, eles não serão unidos. E então é plotado o gráfico com os clusters formados. Bom, para essa análise, o Single Linkage não foi útil porque ele não trouxe muita informação, mas eu trouxe aqui só para explicar como fazer dentro do MATLAB. Agora, para fazer o Complete Linkage, é só mudar uma parte do código, que aqui é Complete, no outro estava Single, né, que é o modo de agrupamento. Então, a gente põe para rodar essa parte do código. Aqui nós vemos o dendrograma, né, que mostra o elo de ligação entre cada cluster, e aqui a distância entre cada cluster.
E agora a gente vai ver o gráfico dele em eixo XY. Por esse gráfico, a gente nota que existem 5 perfis de clientes no shopping. Lembrando que o eixo X é o salário anual dos clientes e o eixo Y é o score de gastos. Então, existem clientes que, mesmo não ganhando tanto, têm um alto índice de gastos, assim também como clientes que ganham mais e também têm um alto índice. E os outros 3 têm o médio a baixo índice de gastos, então o shopping pode pensar em maneiras que atraiam o consumo desses clientes, baseado em suas rendas. Esse tipo de análise é importante para conhecer quais são os seus tipos de clientes e, com base nisso, melhorar seu atendimento e suas técnicas de marketing, para que o lucro da empresa aumente. Bom, esse foi o nosso trabalho e eu espero que tenham gostado. Obrigada por assistir.